Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência pessoal. E nesse vídeo você vai saber exatamente o processo que o Lester Levinson aplicou em si mesmo para obter a iluminação espiritual, para atingir aqueles graus de realização interior que ele teve, de você se sentir em paz, feliz, sabe, e contente consigo mesmo. E na verdade o processo que ele adotou, ele se resume na seguinte frase dele, né? Que foi ele mesmo que disse a frase: você pode ter, ser e fazer o que quiser ou desejar. A única coisa que te impede é o acúmulo de pensamentos e sentimentos negativos que você está subconscientemente segurando. Remova-os e você removerá os bloqueios para realizar o que quer que você deseja na vida. Remova-os e você encontrará amor, felicidade e alegria, além de seus sonhos mais loucos. Remova-os e você estará livre. Essa é uma frase que é mostrada no livro do Yuri Piwnik, né, The Freedom Technique, que muito do que eu falar aqui também veio desse livro, que foi um dos discípulos que conviveram, né, com Lester Levinson, aprenderam muitas coisas com ele. E nesse vídeo você vai ganhar justamente esse entendimento, né, de qual que foi esse processo, essa técnica, esse método, né, que o Lester Levinson fez em si mesmo para se libertar daquelas negatividades que estavam fazendo ele sofrer. Tais negatividades, né, que nós vamos acumulando, que vão sendo introjetadas na nossa mente desde o momento em que nós nascemos, sabe? Que vão obscurecendo esse estado de amor e felicidade que é a nossa essência. E é importante falar aqui que qual que é esse caminho, né, esse método, né, se a gente quiser chamar, essa técnica que o Lester Levinson aplicou em si mesmo. Na verdade, se a gente for resumir bem, tudo que ele fez, o caminho que ele trilhou foi o caminho do amor. Então eu quero ler aqui essa frase do Yuri, né, que ele diz o seguinte: o caminho de Lester para a libertação foi o caminho do amor. Eu vi claramente que ele encontrou a felicidade e liberdade exclusivamente com amor. Tudo que Lester fez foi converter a negatividade do seu passado inteiro em amor. Seu caminho pessoal à liberdade foi o amor. Então a técnica do soltar, né, que eu trago muito aqui no canal, de deixar ir, se você quiser chamar, método Sedona, são tudo nomes para esse mesmo procedimento de soltar aquelas negatividades que estão embutidas, que estão travadas e bloqueadas em você. Qual que é o intuito de tudo isso? É justamente para você retirar essas nuvens de negatividades que estão encobrindo o amor que você naturalmente é. Então a essência do método de soltar, né, do Lester Levinson, consiste em transformar as negatividades do seu passado, né, que estão no seu subconsciente. Tudo do seu passado, né, tá ali no seu subconsciente agora. Sentimentos que não foram resolvidos, sentimentos que não foram experienciados dentro de você, que foram resistidos, eles continuam travados aqui, presos na sua mente, em sentimentos de amor. É justamente disso que se trata a técnica do soltar. É você soltar essas negatividades, transformar essas negatividades em amor, que é o que os budistas também chamam de transformar a lama, né, que são esses resíduos tóxicos, né, de emoções negativas, em flores de lótus. Essa purificação que a gente faz em nossa mente, sabe? E é somente essa transformação, sabe, do nosso passado não amoroso em amor, da gente transformar o nosso passado em amor, que faz com que a gente tenha uma verdadeira transformação. Porque tudo o resto é somente medidas superficiais que não corrigem esses sentimentos tóxicos que a gente vai guardando dentro de nós, sabe? De apatia, de tristeza, de ciúmes, de inveja, de, sofrimento basicamente, né? Se a gente quiser dar o nome e juntar tudo sofrimento. Então a grande resposta para os males, né, o mal-estar que o ser humano ele se encontra, qual que é a resposta, qual que é a solução para isso? É justamente o amor. Olha que o Yuri fala sobre isso, né? Não é o sucesso material que fará você realmente feliz na vida, e sim o crescimento na sua capacidade de amar. Se você crescer no amor, você automaticamente será mais bem-sucedido e feliz. Se atualmente não experienciamos felicidade, estamos com falta de amor, e o remédio para isso é transformarmos nosso passado em amor. O que é interessante falar, né, que sofrimento e escuridão são sinônimos. E que tem essa frase do Michael Singer, né, que tem um livro bem legal que eu quero trazer aqui no canal também, que chama A Alma Indomável, que ele fala o seguinte: que a escuridão não tem substância, ela é somente a ausência de luz. Solte o negativo toda vez que encontrá-lo. O que quer que venha à tona, solte. Comprometa-se com a sua liberdade interior. Então, esse basicamente foi o processo para autorrealização e transformação pessoal que o Lester Levinson ensinou.
O método consiste em transformar os sentimentos de não amor em amor. É um poderoso método de autocura e correção dos seus sentimentos negativos. Mas então como que isso se aplicou na vida de Lester Levinson, né? Como que ele começou a fazer isso? Como foi esse processo dele? Então, basicamente, o Lester Levinson, ele estava numa condição muito ruim de vida, né? Ele tinha sido diagnosticado, né? Ele estava realmente com várias doenças, estava num estado de extrema insatisfação interior, sabe? Meio que sem sentido para a vida dele, apesar de ele ter tido ali todo um sucesso financeiro, sabe? De ele ter muito conhecimento acumulado, enfim. Mas ele tinha sido diagnosticado com apenas uns 3 meses de vida pelos médicos. Então ele começou a procurar por respostas mais profundas, né? Certas respostas, certas perguntas existenciais que sempre estavam ali o atormentando e que ele nunca conseguiu realmente respondê-las, né? Por exemplo, o que é a vida, o que é a felicidade. Então ele começou a fazer realmente um forte processo de introspecção, em que ele descartou todas aquelas respostas que ele já tinham dado em livros, sabe, de filósofos. Então a felicidade é essa teoria, esse conceito, todos esses conhecimentos acumulados que nós temos. E ele começou essa investigação em si próprio, do zero, sabe, descartando todo o conhecimento, porque ele já tinha acumulado todo aquele conhecimento e de nada tinha adiantado realmente para responder aquelas perguntas que ainda o atormentavam, sabe? Aquele conhecimento nada tinha adiantado para solucionar aquele estado de insatisfação que ele se encontrava. E através dessa autoinvestigação, né, dessa introspecção, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que ele estava carregando vários sentimentos negativos, né, ainda dentro de si, do seu passado. E ele, nessa exploração, que tipo de perguntas que ele começou a fazer a si mesmo, né? Olha que interessante como que ele foi ele foi soltando esses sentimentos negativos. As perguntas que ele utilizava eram mais ou menos as seguintes, né? Teve alguma vez que eu já me senti não amoroso no passado? Aí ele pensava lá, via algumas situações em que ele sentia aquele sentimento de não amor. Bom, eu sei que eu não posso mudar o passado, mas eu poderia corrigir esse sentimento de não amor dentro de mim agora, no presente. Eu poderia mudá-lo para um sentimento de amor? Um outro tipo de pergunta. Eu poderia mudar esse sentimento de ressentimento a um sentimento de amor? Então, não foram exatamente essas frases, sabe? Ele utilizou especificamente, assim. Mas é só para você pegar uma ideia do processo que ele embarcou, né, consigo mesmo. Ele foi investigando todos aqueles momentos do seu passado que ainda continham sentimentos não resolvidos de negatividade. E ele foi vendo, eu posso soltar esse sentimento, eu posso transformar agora esse sentimento em um sentimento de amor. E dessa forma ele foi limpando o seu passado emocional negativo. E como consequência ele foi se sentindo cada vez mais preenchido internamente. Porque aquelas negatividades que ele estava carregando foram se dissolvendo. Então toda vez que o Lester perguntava a si mesmo, né, se ele poderia mudar o sentimento em questão, fosse uma hostilidade, uma raiva, um ódio ou um sentimento de não amor, o processo de soltar e dissolução começava a ocorrer. Aquele sentimento ia começando a se dissolver, porque pela primeira vez ele trouxe consciência a algo que estava escondido e bloqueado e obscuro dentro dele. E lembra que a gente falou que a negatividade e o sofrimento é simplesmente a ausência de luz? Quando ele começou a trazer luz a todos esses momentos, né, a todos esses sentimentos, naturalmente eles começavam gradualmente a se dissolver. Isso não significa que foi um processo assim, fiz uma única vez, durante 1 minuto, estou livre de toda a minha negatividade que eu acumulei no passado. É um processo, lembra, isso é um processo. O Lester Levinson, na experiência dele, ele ficou cerca de 3 meses aplicando esse processo, sabe? Constantemente, basicamente em todos os momentos que ele vivia ao longo do seu dia a dia. Então foi um período muito extremo assim, de introspecção e contato com o seu mundo interior, de revisão da sua vida, de revisão do seu passado. E uma coisa que é justamente explicada, né, nos livros do Método Sedona e no livro do Deixar Ir do David Hawkins, é que os resultados que você vê, né, aplicando essa técnica do soltar, consiste da aplicação, né, do tanto que você se compromete com o processo, do tanto que você se compromete em deixar ir essas nuvens de negatividade que vão se originando ao longo do seu dia a dia, do quanto você realmente está comprometido com a sua liberdade interior. Então, dependendo do grau de comprometimento que você tem, é aí que você vai começar a ver os resultados, de você se sentir cada vez mais
mais leve, sabe? A sua mente não tá tão turbulenta, cheio de recordações. Ah, aquela pessoa, mano, meu passado, eu sou um lixo, eu não mereço nada, eu não posso fazer essas coisas. Não, todas essas limitações, elas vão se dissolvendo e caindo por água abaixo, sabe? Então é importante entender que isso é um processo muitas das vezes gradual, de cada dia, um pouquinho em pouquinho, você ir lá, continuar soltando essas negatividades que estão acumuladas em você. E algumas vezes, né, o Lester Levinson, ele precisava repetir esse procedimento de novo e de novo, até que ele só sentisse amor por determinada pessoa ou situação que lhe incomodava no passado. Outras vezes o processo inteiro só demorava 1 ou 2 minutos. Outras vezes era necessário horas de trabalho interno em uma pessoa específica ou situação até que ele sentisse só o sentimento de amor. Então, às vezes, sabe, você consegue lidar com uma questão, com alguns sentimentos, né, negativos referentes a uma questão em apenas 5 minutos. Então você fica lá, tipo, deixando aqueles sentimentos negativos virem para cima, se permitindo senti-los e solta. Não se apega mais a isso, sabe? E você consegue lidar com essa questão em pouco tempo. Mas muitas das vezes, sabe, o estoque de negatividade que a gente foi acumulando é tão grande que para você lidar completamente com aquele conglomerado de emoções que estão ligadas a um assunto específico do seu passado, isso requer muito mais tempo. Então você precisa, tipo, ficar às vezes dias, às vezes semanas, às vezes até durante anos, sabe? Uma mesma questão, por exemplo, um trauma muito forte que você teve na sua infância, continua vindo certos resquícios emocionais para cima. E quando eles vierem, não tem problema nenhum, não significa que você está fazendo errado, que não está dando certo. Você continua soltando, toda vez que vier para cima você solta. Toda vez que vier para cima você investigar, sabe, se tem alguma coisa ainda dentro de você e você perceber que tem, você solta. E o que vai acabar acontecendo é que depois de algum tempo, né, de você aplicando essa técnica, você vai perceber que não tem mais emoção que te puxa para aquele evento, para aquela pessoa, para aquela situação. Você se libertou do seu passado. O passado não tem mais aquela ligação que está te prendendo a estados negativos, que está te prendendo àqueles padrões negativos de sofrimento. Você finalmente se libertou daquilo, porque não tem mais aqueles sentimentos guardados, sabe? E é muito importante que você não fique se comparando com o Lester, sabe? Com nenhum outro mestre durante esse processo. Porque, tipo, eu já vi comentários de algumas pessoas falando: ah, o Lester conseguiu fazer isso em 3 meses, por que eu não consigo? Ah, pra mim era mais difícil, é mais diferente. Não interessa isso. Não é para você ficar se comparando com outras pessoas. O que importa é a situação atual, emocional que você se encontra. O que importa é a sua jornada. Não fique se comparando, sabe? O importante é você ter esse comprometimento em soltar. Tem uma frase do David Hawkins que ele fala justamente, né? Não lembro exatamente o que ele fala, mas tipo, tenha a disposição de deixar ir qualquer negatividade que for surgindo em você, sabe? Consistentemente. E dessa forma você vai começar a ver os resultados muito rápido surgindo na sua vida. Então o que acabou acontecendo é que a vida inteira do Lester começou a ser analisada por ele. De pouco em pouco ele foi mudando todas aquelas antigas dores do seu passado e ressentimentos, ódio, enfim, em sentimentos de amor. E conforme ele foi fazendo isso, né, ele começou a se sentir cada vez mais forte, conforme aquela dor ia se dissolvendo. E é importante entender que o Lester, né, ele não fazia esse processo somente em curtos períodos que ele ficava lá isolado, né, em meditação e introspecção. Ele fazia isso a todo momento, até na sua vida diária, nos seus afazeres. O Lester continuava com esse processo até mesmo em sua vida diária de afazeres. Por exemplo, quando alguém ou alguma situação despertava algum sentimento negativo nele, ele imediatamente corrigia aquela reação no mesmo momento em que ela era disparada. Então vamos supor, né, que você tá lá falando com um amigo seu, com um colega de trabalho, ele fala alguma coisa que desperta aquela reatividade assim, tipo de raiva, de ódio, sabe? Então nesse mesmo momento você é capaz de ficar consciente dessa reatividade e não reagir no impulso. Não simplesmente começar a expressar, sabe, os seus sentimentos e tentar jogá-los para fora, né? Porque dessa forma você vai continuar mantendo eles presos dentro de você, pois você não está se permitindo, né, vivenciar o sentimento, você está querendo se livrar dele. Tudo aquilo que você tenta se livrar, você está resistindo. E quando o que você resiste, persiste. Então a chave aqui é sempre a consciência, sabe? Você não reaja à sua reação. Apenas observe ela ocorrendo. Deixe aquelas sensações desconfortáveis da sua reação emocional ficarem em você. Respira com elas e vai deixando. Não tenta mudá-las, não tenta modificá-las, não tenta controlá-las, não tente fazer nada. Apenas deixe a onda daquela emoção ir passando por você.
E você não precisa fazer nada para isso. E essa reatividade emocional que você teve, essas emoções desconfortáveis que vieram para cima, né, que foram reveladas em você, elas vão começar a se dissolver conforme você for permitindo, né, que o sentimento ele seja vivenciado totalmente, que ele seja sentido no seu corpo, aqui em você, não culpando a outra pessoa, sabe? Porque ela apenas revelou algo que estava escondido dentro de você. Então você vai permitindo, aceitando o sentimento, uma hora ele vai embora. E é dessa forma que você solta esses sentimentos. Então era isso que o Lester fazia também, sabe? Toda vez que ele estava na presença de algumas pessoas que o incomodavam, alguma situação que o irritava, o que ele fazia? Ele percebia aquele sentimento de não amor que foi disparado dentro dele e imediatamente ele mudaria a atitude dele. A atitude tipo de, agora eu vou amar essa pessoa, agora eu vou amar essa situação. E eu vou deixar essa carga emocional negativa passar por mim sem me identificar com ela. Simplesmente deixar ela seguir o seu fluxo natural. Através da aplicação constante, né, dessa técnica, de você realmente sempre estar fazendo esse mindfulness emocional, prestando atenção nas negatividades emocionais que são reveladas dentro de você e você soltando-as, que o Lester Levinson ele começou a atingir esse estado de liberdade interior. E olha que interessante essa frase que ele fala aqui, né? Sensacional. Não importa onde você esteja em sua vida, você pode usar todo incidente, todo relacionamento em prol do seu crescimento interior. Só não pare de buscar esse crescimento. A busca deve ser uma jornada de 24 horas. Quase tudo que você faz atualmente são comportamentos não vindos do amor, e sim do medo. Comece a examinar a sua vida e solte toda a negatividade. Toda vez que ver um sentimento de não amor, mude-o para o amor. E depois de cerca de 3 meses fazendo isso, sabe, aplicando isso, ele começou realmente a se sentir tipo, preenchido, realizado. E depois desse tempo, sabe, foi apenas um processo de soltar alguns resquícios que faltavam, até ele se sentir tipo, totalmente em paz, completo, sabe? Que é isso que eles chamam de autorrealização, iluminação espiritual, você reencontrar com o seu ser, enfim. E esse foi o processo que o Lester Levinson aplicou em si mesmo. Foi um processo de transformar o seu passado não amoroso em amor, de transformar essas negatividades emocionais em sentimentos de amor. E então começa a aplicar isso na sua vida, de deixar ir e soltar essas negatividades e veja como que isso tem um potencial de transformar a sua vida de uma forma que você nunca pensou ser possível, sabe? Além de todas essas técnicas, truques e dicas baratas que você vê por aí. É somente quando a gente consegue transformar esses sentimentos negativos que residem em nós em sentimentos mais elevados que a transformação realmente acontece. Então eu espero que esse vídeo tenha agregado valor. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas também, que ajuda muito no crescimento do canal. Não deixe de comentar aqui também embaixo qual que foi o seu principal aprendizado, insight. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!